diferente hoje, ver se fica legal a filmagem. Baixei um pouco o banco aqui para ver se dá para ver lá atrás, fica com um visual melhor. Hoje a gente vai falar sobre um assunto meio polêmico em relação a Subaru, né? Que é o tal do câmbio. As pessoas que não conhecem ou só ouvem falar sobre câmbio de Subaru, fala que Subaru tem câmbio de vidro. Porque, mexeu num WRX, quebra câmbio. Depende muito. Depende do que seria chamar um Subaru câmbio de vidro. Os Subarus a partir de 2006, 2007, que é o modelo Hawk, eles realmente têm um câmbio que não é muito resistente. Então, talvez esse câmbio trouxe a fama de que Subaru quebra câmbio, que é câmbio de vidro. Beleza, não discordo em relação a isso. Mas generalizar, falar que todo Subaru quebra câmbio, eu acho meio chato assim de considerar dessa maneira. Quem conhece Subaru sabe que o STI em específico, a partir do modelo 2001, que é o Bug, 2001 em diante, ele tem um câmbio 6 marchas. Então o câmbio 6 marchas da Subaru é um dos câmbios mais resistentes que existem de fábrica. Eu consideraria um dos mais resistentes, porque tem histórico de carros aí rodando com 700 cavalos, 750 cavalos, com esse câmbio 6 marchas original. É o que eu ouço dizer no clube, é o que eu vejo em fóruns e etc. Então, dizer que Subaru quebra câmbio, ok, o de WRX pode quebrar, mas por exemplo, o WRX a gente tem a opção de colocar as engrenagens da Rally Spec, que é uma loja aftermarket gringa, né? Não sei se preparadora lá na gringa, algo assim, que eles vendem um set de engrenagens, ou seja, um conjunto de engrenagens para esse câmbio de WRX. Então, quando o WRX chega lá mais ou menos nos 350 cavalos, está no limite do câmbio. Então, se o cara começa a arrancar forte parado e tal, pode acontecer realmente de quebrar o câmbio. Ou acelerar forte de terceira. Como o 2.5 é muito torcudo, a terceira realmente não aguenta. Dos que eu conheço de WRX Hawk que quebraram o câmbio, todos foram a terceira marcha. Então aí o que o pessoal faz? Ele compra umas engrenagens da Rally Spec e roda tranquilo. Não é um investimento relativamente tão caro assim, e o carro deve aguentar lá seus 500 ou 600 cavalos tranquilo, arrancando forte, pisando sem dó, vamos dizer assim, que o câmbio aguenta. Agora, o câmbio excelente, o melhor câmbio da Subaru que existe é o câmbio 6 marchas. Meu, tem gente que usa esse câmbio, arranca de qualquer jeito, dá tranco, acelera, pode pôr quanta potência for lá, 600 cavalos, o câmbio não quebra. Então quem não conhece a marca, às vezes até nem sabe que esse câmbio exista. Então o que o pessoal faz? Pega GC, como esse modelo aqui, muitas vezes STI ou às vezes fuçado mesmo, mexido motor normal, e coloca o câmbio 6 marchas do STI, dos mais novos. Porque serve, beleza, é só você tirar o câmbio antigo, a tração, a parte lá do cardan, diferencial, semi-eixo, etc, e colocar no outro modelo, seja no GC, seja num WRX. Então você tira o câmbio da STI e coloca no WRX. Então é muito personalizável nesse sentido. Agora, em relação aos câmbios originais, a gente não tem muitos dados assim a quantos cavalos aguenta. Por exemplo, esse câmbio 4x2 que eu estou usando, na verdade é um câmbio de tração dianteira, eu não conheço ninguém aqui no Brasil. Eu sei que existe, mas eu não conheço pessoalmente, nunca conversei com alguém que use Subaru tração dianteira turbo aqui. Sei que existe, mas não conheço. Então eu não sei até quantos cavalos aguenta. Da última vez que eu passei esse carro no dinamômetro, quando ele era 2.0, ele deu 40 kg de torque e 280 cavalos. Até hoje nunca quebrou. Não quebrou com o antigo dono, o câmbio, e não quebrou comigo. Por que será que ele nunca quebrou e o 4x4 quebra? Porque o 4x2 em si, ele exerce menos esforço às engrenagens, aos semi-eixos, etc. Por quê? Quando o motor dá aquela patada de torque, no 4x2, simplesmente os pneus começam a
distracionar. Então, se ocorrer um excesso de torque ali na acelerada, os pneus começam a distracionar e teoricamente preserva o câmbio. Então não cai tudo ali, o esforço em cima do câmbio. Há uma perda mecânica em cima dos pneus. Não sei se esse é a palavra certa de se dizer, o termo certo de se usar, mas há uma perda mecânica que é direcionada aos pneus. Então aquele torque está sendo desperdiçado em cima daquela fritação, vamos dizer assim, de pneu. Já o 4x4, ele despeja tudo em cima da transmissão. Então ele despeja nas engrenagens do câmbio, ele despeja nos semi-eixos, despeja em homocinética, despeja em tudo isso. Então muitos carros como o WRX, etc., quando você começa a mexer nele, aumentar muito a potência, frequentemente você tem que começar a revisar a parte de homocinética, que começa a estralar. Você começa, se o carro começa a ficar muito forte, começa até a quebrar semi-eixo ou até o câmbio, como a gente havia falado. Então é só para tirar esse tabu, essa lenda de que Subaru quebra câmbio e tal. Realmente quebra. Agora um WRX, que é um carro com uma proposta um pouco mais abaixo, um pouco menos racing, vamos dizer assim, do que um STI, o câmbio dele é um câmbio honesto. Você aguentar 350 cavalos com um câmbio original, um carro 4x4, que originalmente vem com seus 218 cavalos no caso do Blob, ou 230 no caso do Hawk, que é o 2.5, você rodando com 350 cavalos no carro com câmbio original, eu creio que seja uma proposta legal. Agora, se você quiser ir além disso, usa o Rally Spec ou o STI 6 marchas. Então, quem tiver curiosidade, que não conhece e tal, coloca lá, câmbio STI 6MT, que é 6 marchas manual, Manual Transmission. E aí vocês vão pesquisar, ver que tipo de potência que os carros rodam com esse câmbio. Fora que tem uma relação de marcha muito boa, então quem usa turbina grande, o motor tá sempre cheio. Então é muito bom, um câmbio excelente. Um câmbio também que é bom, que às vezes também não é muito divulgado, é o câmbio do Shark, que é o câmbio dos WRX a partir de 2011, se não me engano. Na verdade o Shark é a partir de 2008, mas o câmbio dele bom é adiante do 2011. É um câmbio mais parrudo ainda. Então deve aguentar lá seus 350 de roda, mais ou menos, sem quebrar. Então a gente tem diversas opções de personalização. É um universo muito legal. Para quem não conhece, vale a pena dar uma pesquisada em relação às trocas de motores também, mas isso depois a gente entra nesse mérito em outro vídeo. Não conhece em relação aos câmbios de Subaru? Na verdade é a tecnologia que a gente chama de DCCD, que é Differential Control, Central Control, uma coisa assim. Depois vocês podem pesquisar com mais propriedade para saber a tradução da palavra. Mas esse DCCD é um controle eletrônico do diferencial. Então os STI, esses 6 marchas, alguns vêm com o DCCD, eu não sei dizer qual modelo em específico. Eu tô falando como leigo, como eu conheço de Subaru, por pesquisar mesmo, por fuçar. Então vocês podem ter maior conhecimento do que eu só pesquisando. Então esse DCCD, ele é um controle eletrônico do bloqueio do diferencial. Então o WRX, por exemplo, se eu não me engano, o diferencial traseiro dele é aberto. Então você está acelerando, está fazendo uma curva, uma das rodas ela pode estar girando mais do que a outra. Ou seja, a roda de dentro da curva, está fazendo uma curva para a esquerda, quando levanta a traseira do lado esquerdo, a roda traseira esquerda gira mais rápido do que a traseira direita. Então isso pode afetar positivamente ou negativamente, dependendo do circuito que você está e dependendo da situação até climática, por exemplo, se está numa chuva, alguma coisa assim. E esse DCCD que tem nos câmbios de STI, ele bloca o diferencial traseiro, o diferencial central, vamos dizer assim, eletronicamente. Então você tem um controle aqui, que até no GC tinha na época, acho que se não me engano fica aqui. Você tem um controle que você, no painel, você consegue ver quanto que você está bloqueando. Ele tem uma escala, e aí você coloca lá no mínimo, que acho que praticamente é tudo aberto, e no auto lock, alguma coisa assim, que no lock é o mais blocado que existe assim para aquele câmbio. Então o câmbio fica totalmente blocado
E aí costumam dizer, ou eu ouço falar, que esse controle de DCCD é um controle para você jogar a tração para a traseira, mas o que eu andei pesquisando não é exatamente isso. O carro fica mais traseiro pelo fato do diferencial estar blocado, mas não significa que você está escolhendo qual a porcentagem de tração que está indo para frente ou para trás do carro, com aquela bolinha que você gira lá. Então tem algumas particularidades em relação a isso, mas é um universo fantástico assim de você conhecer o câmbio, saber por que chama Symmetrical All-Wheel Drive, né, que é a tração integral simétrica, porque o motor boxer está deitado e aí vem o câmbio naquela mesma direção, vamos dizer assim, naquela mesma distribuição de peso e espalhado pelas 4 rodas, vamos dizer assim. Então é muito legal vocês pesquisarem em relação a isso, tirar um pouco desse preconceito em relação ao câmbio do Subaru. Mas a brincadeira sempre vai existir, né? A zoeira sempre vai existir, assim como outros modelos a gente zoa por a Honda fuma e tal, não sei o que. Eu acho que até sim, mas o carro não veio fumando de fábrica, mesma coisa. O câmbio do Subaru não foi feito para quebrar, então depende muito do que o cara arranca, de como ele acelera, de como ele troca marcha. Então é interessante a gente tirar esses preconceitos que existem no mundo automotivo que a gente vive, né? Mas a brincadeira sempre é saudável, a gente brinca mesmo, Subaru câmbio de vidro, tem outros carros que a gente brinca que é câmbio de vidro também, e não... O importante é levar na esportiva, né? Então a gente tá indo ali filmar um carro de um colega nosso, aquele carro que fez eu passar vergonha lá no Rodoanel. Carrinho bem acertado, tem modificação de câmbio, etc. Então a gente vai falar um pouco mais lá sobre o carro dele. E aí vocês acompanham no próximo vídeo, beleza? Falou galera, um abraço, até a próxima.